Algo bastante inacreditável está acontecendo agora na Califórnia, e nas metrópoles da costa oeste já se fala até em revolta aberta. Porque o governador da Califórnia, Gavin Newsom, já não esconde mais sua aversão a Trump. Ele afirmou várias vezes que a Califórnia não seguiria mais Trump e que se sentia comprometido a adotar seu próprio caminho quando valores fundamentais fossem ameaçados. Citação: a Califórnia não ficará de braços cruzados enquanto democracia, Estado de Direito e ordem federal forem corroídos, mas já faz tempo que não se trata apenas de palavras. O Estado está entrando com ações em tribunais federais para bloquear decretos presidenciais e com outros estados organizando resistência direcionada. Está se formando, aos poucos, um bloco da costa oeste que tem como objetivo derrubar Trump a médio prazo. Nisso, os estados não usam apenas sua força econômica e poder político, mas até buscam uma aliança externa com o Canadá, e sim, de fato, também com os europeus. Newsom pediu aos europeus, na semana passada em Davos, que deixassem de ser tão gentis com Trump e finalmente mostrassem coragem. Citação: ele é bom em explorar fraquezas, mas desiste quando leva um tapa na cara. Em conversa com repórteres, ele chamou Trump de fraco e afirmou que a União Europeia deve enfrentar o presidente dos Estados Unidos de forma agressiva. Parem de tentar apaziguá-lo, combatam fogo com fogo. A Califórnia se apresenta aqui como um parceiro próximo. Ao mesmo tempo, outro tema volta a ganhar destaque: a ideia da independência da Califórnia, antes vista como fenômeno político marginal. Não como plano de curto prazo, mas como pressão e sinal para Washington da gravidade do conflito. Como solução emergencial a longo prazo, caso a situação nos Estados Unidos piore, é hora de prestarmos mais atenção ao que ocorre na Califórnia. Por que a relação entre o estado mais poderoso e Trump está escalando justamente agora? Que tipo de aliança anti-Trump está surgindo dentro dos Estados Unidos neste momento? Como seria uma aliança com europeus e será que essa resistência pode realmente enfraquecer Trump politicamente? Vamos analisar essas questões no vídeo de hoje. Aproveitem! Primeiro, é preciso reconhecer o enorme poder da Califórnia. No ano passado, o estado até superou o Japão em PIB e agora ocupa o quarto lugar entre as maiores economias do mundo. Só fica atrás da Alemanha, China e Estados Unidos. Ao mesmo tempo, é o centro da indústria global de tecnologia, o Vale do Silício, grandes empresas de plataformas, design, inteligência artificial e biotecnologia. Muitos setores dependem de decisões da Califórnia, que ainda contribui mais ao orçamento federal do que recebe de volta. O estado não depende de Washington, na verdade, é mais o contrário. A Califórnia há muito se vê como um poder independente, com interesses e limites próprios, já que aqui colidem dois mundos políticos distintos. A política de Trump aposta no nacionalismo, no isolamento internacional, na desregulamentação, na energia fóssil e em uma linha dura em relação à migração e à segurança interna, mas a Califórnia representa exatamente o oposto. O Estado aposta na imigração e num bem-estar social europeu, além de investir fortemente na proteção do clima nos últimos anos. E focou sua economia em setores do futuro, como tecnologia, energias renováveis e biotecnologia. Mas a política de Trump ameaça diretamente esse modelo. Além disso, há um conflito institucional. Trump utiliza o cargo de presidente de forma muito centralizadora e expande regularmente seus poderes. Decretos executivos, pressão em órgãos públicos e influência nos tribunais são vistos na Califórnia como ataques ao federalismo. O governo em Sacramento argumenta que os estados foram criados justamente para situações como essa, para limitar o poder quando ele se concentra em Washington. Gavin Newsom tem papel crucial nisso, posicionando-se como adversário e possível candidato nas próximas eleições presidenciais. Não por acaso, ele aparece cada vez mais em palcos globais, faz contatos e sinaliza que a Califórnia continua capaz de agir mesmo sem o apoio de Washington. Isso é calculado politicamente e estrategicamente, já que a Califórnia é muito democrata e Trump é muito impopular lá. Para a liderança política, há poucos riscos em se opor abertamente a ele. Pelo contrário, resistir a Trump fortalece a própria legitimidade e mobiliza os eleitores. Isso também serve de exemplo para outros estados insatisfeitos com a política de Trump. A Califórnia agora está à frente de um bloco político maior que se formou ao longo de toda a costa oeste. A coordenação é especialmente próxima com Oregon e o estado de Washington, formando juntos uma das regiões políticas mais coesas dos Estados Unidos. Os três estados alinham posições em temas centrais, como política climática, direito trabalhista e regulação de grandes corporações. Novas diretrizes de Washington geralmente fazem a costa oeste reagir de forma conjunta, seja jurídica, administrativa ou politicamente.
Também na política migratória existem linhas claras. A costa oeste se entende como um contraponto à rígida política de isolamento de Trump e utiliza seu espaço de atuação de forma consistente. E também na costa leste há aliados poderosos. Em primeiro lugar está, é claro, o peso pesado democrata, Nova York. Nova York recentemente ganhou um novo prefeito. Mamdani é um dos maiores críticos de Trump, sendo um claro contraponto e tendo muito em comum com a Califórnia. Há também outros estados na região, como Massachusetts, Nova Jersey e Connecticut. O norte, especialmente Irlanda, Illinois e Minnesota, são críticos ferrenhos de Trump, sobretudo após as operações letais em Minneapolis e o uso da Guarda Nacional em Chicago. As três cidades mais importantes e maiores dos Estados Unidos, Los Angeles, Nova York e Chicago, estão cada vez mais se unindo contra Trump. E esses estados formam um bloco anti-Trump em conjunto. Para o governo, ficou mais difícil agir contra vários estados coordenados, o que fez o conflito escalar nas últimas semanas. No segundo mandato, a Califórnia moveu mais de 50 ações judiciais contra medidas federais, realizando uma resistência legal inédita contra a administração presidencial. A Califórnia também ameaça deixar de apoiar politicamente e, principalmente, de financiar programas federais que contrariem os interesses do Estado. Além disso, as autoridades atrasam programas, demoram aprovações e interpretam diretrizes federais de forma restrita. Em meio ambiente, infraestrutura e migração, vê-se claramente quanto os estados podem agir se quiserem explorar ao máximo seu espaço de manobra. A Califórnia desafia Washington criando regras próprias para meio ambiente, trabalho e consumidor. Ao mesmo tempo, o estado realmente voltou a aderir à OMS na semana passada, independentemente de Donald Trump, que ficou furioso com isso. A Califórnia se destaca como contraponto confiável para empresas, investidores e parceiros internacionais. A mensagem é clara: mesmo com Washington imprevisível, partes centrais dos Estados Unidos seguem estáveis, enfraquecendo a negociação e resistência de Donald Trump. Alleine für das gesamte Land zu sprechen. Assim, Gavin Newsom busca se alinhar a outras democracias mundiais. No Fórum Econômico Mundial em Davos, Gavin Newsom se dirigiu diretamente a políticos e representantes empresariais europeus, deixando claro que todos deveriam se coordenar de forma mais forte em relação a Donald Trump. Gavin Newsom ressaltou a forte colaboração com o Canadá em política energética, regulação de tecnologia e proteção climática. A Califórnia tem atuado cada vez mais como um agente independente na política externa, formando alianças e mantendo contatos, atividades geralmente reservadas ao governo central. Neste momento, um tema antes considerado politicamente irrealista ressurge. Círculos políticos, mídia e parte do setor econômico voltam a discutir abertamente a possível independência da Califórnia. Não como um plano de curto prazo, mas mais como uma opção estratégica para o caso de o conflito com Washington se agravar ainda mais e Trump realmente acabar com a democracia. O movimento Calexit ganha nova missão. Agora, trata-se menos de protesto ou simbolismo e mais de questões concretas de poder. Um Estado com força econômica, contatos internacionais e unidade política pode agir continuamente contra o governo federal? A partir de quando a resistência federal realmente se torna um caminho especial? Muitos veem nisso uma solução de longo prazo, contando com a ajuda de outros estados da costa oeste e do Canadá, caso a situação nos Estados Unidos piore. A curto prazo, o objetivo é enfraquecer Trump politicamente e deixá-lo de lado. Na política externa, Gavin Newsom já agiu habilidosamente na semana passada. E isso pode ter sido, no final das contas, um dos motivos para Donald Trump ceder no conflito da Groenlândia. Mas também na política interna, a situação está mudando agora. A resistência aberta mobiliza eleitores da oposição, fortalece redes democráticas em outros estados e aumenta a pressão sobre os republicanos moderados. Mesmo assim, este ano ocorrem as eleições de meio de mandato, com Donald Trump tão impopular quanto poucos presidentes. Muitos deputados temem ser pressionados entre a lealdade a Donald Trump e a reeleição, podendo assim enfrentá-lo. Se os democratas conquistarem a maioria em uma das câmaras do Congresso, Donald Trump terá seu espaço de manobra drasticamente limitado. Investigações e bloqueios orçamentários seriam a consequência. Na Califórnia, há expectativa de que isso possa até custar a presidência a Donald Trump. O que acham? A estratégia da Califórnia pode dar certo a longo prazo? Comentem. Se vocês também têm interesse em saber como o Canadá está se posicionando contra Donald Trump, então eu recomendo muito este vídeo. Divirtam-se, nos vemos na próxima vez. Até lá, tchau!